bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nossa edição de hoje vai tratar dos limites da cobertura jornalística, tomando como exemplo o caso Eloá, que voltou à cena com o julgamento do assassino Lindenberg Alves. Para debater essa questão tão polêmica, convidamos o comentarista de segurança da Rede Record, Renato Lombardi, e a professora de jornalismo, Silvia Moretson. Também teríamos a participação da procuradora do Estado de São Paulo, Luiz Eluf, e infelizmente não poderá comparecer. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone, no número que aparece aí na tela, ou pelo computador, através do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia desta semana. Os dois grandes premiados do Oscar neste ano são filmes sobre filmes e homenageiam o próprio cinema. Mas o artista oferece uma dose adicional de emoção por ser uma alegoria à perenidade da arte. Por isso o filme chama-se O Artista e não o Ator. Mas poderia chamar-se O Jornalista, já que a imprensa hoje enfrenta as mesmas ameaças deletérias da tecnologia enfrentadas pelo cinema nos anos 30. A diferença é que a indústria do jornalismo não tem a mesma autoestima da indústria do cinema. O presidente Rafael Correa, do Equador, parece querer o posto de Hugo Chávez como caudilho autoritário da América do Sul. A farsa judicial que montou para punir o articulista e os responsáveis pelo jornal El Universo produziu uma fortíssima reação internacional. Com seu petróleo, Hugo Chávez abafava as denúncias de violações democráticas. Rafael Correa parece arrependido, mas a marca ficou. Farsa judicial idêntica foi montada no Pará para punir o jornalista Lúcio Flávio Pinto, denunciador dos grileiros e desmatadores. Um juiz substituto assume o caso por um dia, assina uma sentença e volta ao anonimato. A corregedora de justiça, Eliana Calmon, tem mais um caso de suspeição de magistrados para investigar. 3 jornalistas internacionais mortos no mesmo local em Homs, Síria, pela sangrenta repressão do regime de Bashar al-Assad. Morreram porque foram buscar a verdade. É o preço que a mídia qualificada paga para garantir a sua credibilidade. Mas culpados são aqueles que atiram em alvos civis, onde ficam os jornalistas, sem pensar nas consequências. O jornalista Paulo Henrique Amorim, do site Conversa Fiada, foi condenado pela Justiça a publicar nos jornais uma retratação ao repórter e apresentador da TV Globo, Heraldo Pereira. Motivo: ofensas e declarações de cunho racista. Além disso, Amorim terá que doar R$30 mil a uma instituição de caridade. Uma conversa fiada que custou caro. Os chargistas entraram no clima do carnaval, mas não esqueceram a sua missão de denunciar o que está errado, inclusive na folia. Os atos de vandalismo no carnaval paulistano foram campeões da crítica. A imprensa deve ter acesso a qualquer evento público. Esta é uma cláusula pétrea em qualquer democracia. Mas há uma contrapartida com a sociedade que a imprensa geralmente esquece de atender. A cobertura jornalística não pode interferir no desenrolar de um acontecimento, sobretudo quando se trata de uma cobertura ao vivo, em tempo real, de um acontecimento onde a vida de inocentes está sob ameaça. Em outras palavras, a liberdade de informar tem condicionamentos de ordem moral e social que não devem ser violados para que não se justifiquem as limitações ao acesso de informações. Não se trata de uma questão teórica, ela é concreta, faz parte do dia a dia de qualquer redação.
No recentíssimo julgamento do assassino de Eloá Pimentel, a questão foi intensamente discutida porque o acusado, Lindenberg Alves, depois de sequestrar a ex-namorada, foi entrevistado ao vivo por diversas emissoras de TV. Ao invés de arrefecer o impulso assassino, a exposição do criminoso aparentemente exacerbou sua paranoia e criou clima para que cometesse os desatinos. O mesmo pode acontecer numa manifestação de rua, quando, sentindo-se observados, os manifestantes são inconscientemente estimulados a ultrapassar os limites. Em qualquer caso, este é um vale-tudo do qual a imprensa responsável deve manter-se afastada. O julgamento de Lindenberg Alves, que assassinou a ex-namorada Eloá Pimentel, colocou no banco dos réus a mídia que cobriu o caso há 3 anos. Ao longo de mais de 100 horas em que manteve a namorada como refém, o réu acompanhou a movimentação pela TV. O local do sequestro ficou cercado de repórteres e câmeras de TV que abriram a programação para transmitir tudo ao vivo. Vários jornalistas conseguiram falar por telefone com Lindenberg. A apresentadora de TV Sônia Abraão, da Rede TV, foi um deles. Vamos terminar com isso na boa, Lindenberg. Você não é do mal, você nunca foi. Então por que a situação está chegando a esse ponto agora? Estava com 4 pessoas. Então? Liberei uma, depois de um tempo liberei outra e no outro dia liberei mais uma. Você disse que não quer mais saber dela, então vamos botar um ponto final direito nisso, todo mundo sai são e salvo dessa história. As críticas a Sônia Abraão são críticas de que Sônia Abraão deu voz a um bandido. Besteira. Sônia Abraão fez muito mais do que isso. Uma jornalista, ela se acha apaziguadora. Perdão, não sei se a Sônia Abraão é jornalista. Uma profissional de televisão se acha apaziguadora. Com certeza ela não queria apaziguar nada. Ela queria um furo de notícia. Ela queria conversar com o bandido da vez, que chamava a atenção de todo o país. Eu acho que de forma ingênua, se ela soubesse as consequências do que ela poderia provocar a negociação, de como ela dificultou o trabalho do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo, certamente ela não faria isso. Eu acho que a imprensa teve uma influência a partir do momento que ela saiu do papel de informante, de transmissão de notícia, para virar negociador. Quando um apresentador de TV entra num canal ao vivo, em rede nacional, para falar com um sequestrador, para falar com um bandido, para falar, sei lá, com quem que esteja lá envolvido passionalmente num crime, a pessoa está lá alterada, ela não está nas condições normais dela. Eu não acho, por exemplo, que a Eloá e a amiga dela, elas eram reféns. Eu acho que elas eram vítimas. Você sequestra a namorada, passa 3 dias com a televisão em cima e essa moça morre no final. Eu tenho opinião, por exemplo, disso, mesmo sem digamos, de um motorista de táxi. Eu pagando táxi que me disse, vê que palhaçada. Você passou 3 dias falando com a televisão e pode escapar. Na visão do motorista, ele queria que você fosse condenado. Para ele é um vagabundo que atirou na moça, matou a moça. Quando você fala para a televisão e você fala para que todo mundo lhe veja, é completamente diferente. Você fala para um controle e você fala também para agradar. Você pode satisfazer. Por quê? Porque a luz, a iluminação, a reprodução, de algum modo, lhe controla. E a pessoa é outra, é como um objeto, é como uma coisa a ser fotografada. Ele está agindo para a câmera, ele está agindo para a televisão, ele está agindo para um público, né? Ele está agindo para um público. Quando essa arma disparou, eu não responderia muito, não é sanidade, não sei que ele é psicótico, né, neurótico, maluco, não. Ele era alguém fotografado, ele é alguém televisionado, era alguém filmado. Durante o julgamento, a advogada de defesa tentou dividir com a mídia e a polícia a responsabilidade pela tragédia. Colocar a culpa na imprensa eu acho a coisa mais simples, mais fácil, mas é também a mais rasteira e a mais difícil de ser perdoada pela própria imprensa, que estava cobrindo o julgamento. A imprensa, uma vez que ela percebeu que ela estava ali no banco dos réus, que ela estava envolvida, ela se virou completamente contra
a advogada contra a defesa e começou a questionar as qualidades profissionais da advogada, a postura da advogada, o quanto ela tinha sido ofensiva com a juíza, com a imprensa. Então, assim, essa moça, automaticamente, ela virou uma inimiga da imprensa, porque a imprensa não gosta de ser questionada, ela acha que ela está o tempo todo certa, que ela não, né, que ela está ali acima de tudo, do bem e do mal. Então, a partir do momento que a moça colocou a imprensa como um fator, um agente aí que poderia ter contribuído para esse desfecho trágico, no caso da Eloá, ela perdeu não um aliado, mas ela ganhou um inimigo. Quando, de repente, você coloca a mídia, você põe uma grande praça aberta e essa conversa passa a ter essa participação muito maior. Então, é claro que influencia. Não estou dizendo que essa influência seja para pior. Eu não estou dizendo que pelo fato de ter havido uma conversa aberta, né, então o moço matou a moça. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a conversa mudou de teor. E como a tendência cada vez será maior no sentido dessas conversas serem públicas, os negociadores da PM vão ter que se aproveitar também desta publicidade. Não dá para culpar a imprensa pelo que aconteceu, pelo desfecho do caso, mas dá para olhar talvez para o que foi feito ali e tentar o que a gente pode fazer para evitar isso. Porque vai ter um outro caso e a imprensa vai agir da mesma maneira, principalmente a televisão. Então, nesses momentos, eu acho que o executivo de televisão ele tem que ser muito mais jornalista do que executivo de televisão. Nós tentamos entrevistar a jornalista Sônia Abraão, mas não conseguimos. A assessoria de imprensa alegou que não conseguiu entrar em contato com a apresentadora. Para debater esta noite, temos dois convidados. Em São Paulo, o comentarista de segurança da Rede Record, Renato Lombardi, e aqui ao meu lado, no Rio de Janeiro, a professora de jornalismo da Universidade Federal Fluminense, Silvia Moretson. Eu quero começar com Renato Lombardi, pegando justamente, digamos, essa intervenção da Sônia Abraão. Como é que você vê, Renato? Porque é o seguinte, vimos aí um trechinho muito rápido, aparentemente ela não estava, ela estava querendo realmente apaziguar, obter um final feliz, quer dizer, não há ali, naquele trecho pelo menos, nenhuma tentativa sensacionalista. É claro que ela ia tirar partido disso posteriormente, mas ali havia uma oportunidade de tentar apaziguar um sujeito que está dominado por instintos destruidores. Como é que você vê essa questão? Boa noite, Dines. Pois o jornalista aqui, da maneira como foi colocado, né, nessa abertura do observatório, parece que nós somos os vilões em toda essa história, né? O jornalista não é vilão, não. O jornalista informa. O jornalista não inventa. Nós cobrimos. Eu fui repórter durante muitos e muitos e muitos anos. Cobri os grandes casos aqui de São Paulo, né? Os sequestros, as tragédias, os casos mais polêmicos. E nem por isso a colocação... O que acontece? A gente percebe que quando ela... Não estou aqui para defender ninguém, mas quando ela conversa com o Lindenberg, ela está tentando demover o Lindenberg e de libertar a refém. Liberta, olha, acaba com isso, afinal de contas, é sua namorada. E aí, o que acontece? Nós tivemos alguns fatos a respeito dessa ação, foram 100 horas. 100 horas em que a polícia dialogou com esse cidadão premeditou, ele não era uma pessoa assim que discutiu com a namorada, entrou lá no apartamento, não. Ele é um sujeito bem centrado, bem articulado, um jovem bem certo, tanto é que me surpreendeu, não a mim não, mas surpreendeu a grande maioria durante o julgamento. Depois a gente vai discutir sobre isso. De qualquer forma, o repórter que fez o contato, você monta um esquema, nesse caso, a pessoa está dentro do apartamento, o que faz a polícia? A polícia é que tem que trabalhar, a polícia faz os jornalistas, a polícia diz, olha, daqui para frente vocês têm, daqui para trás vocês podem, isso aqui pode, existe uma colaboração, não, Dines, nós temos os sequestros, você não lê e não ouve notícia de sequestro em andamento, e todas as semanas tem sequestros que acontecem. Por quê? Porque existe um pacto, algumas mídias, alguns meios de comunicação e editoriais disseram, não, nós não vamos fazer o trabalho do bandido, por isso vamos continuar noticiando.
mas a grande maioria, até esses ninguém noticia. Agora, a partir do instante em que você consegue entrar em contato com o sequestrador e bota ele no ar, você pede exatamente isso. Olha, acaba com essa história. Então, o jornalista está fazendo o papel dele. O jornalista não quer acelerar o sensacionalismo. Ali não é sensacionalismo. No nosso caso, principalmente, você discute um assunto, você centra o assunto e leva para a população uma coisa esclarecedora e não botando mais fogo. Dines. Silvia Moretti, você é especialista em questões de justiça, jornalista, quer dizer, você tem aqui uma visão que vai contribuir muito para essa nossa conversa. Mas tudo bem, há momentos em que o jornalista quer realmente usar a sua força para tentar obter um bom desfecho, não é? Como pareceu que foi esse episódio. Mas a cobertura, às vezes, precisa ser limitada, quer dizer, há necessidade de impor limites à cobertura. Como é que você vê essa questão? Eu não tenho a menor dúvida disso e também eu queria dizer, eu discordo completamente dessa abordagem de que é lícito e é normal que um jornalista, um apresentador de televisão interfira nesse processo. Eu acho completamente abusivo, não tem o menor sentido se permitir. Não, absolutamente. Eu acho que inclusive assim, é como alguém disse antes, não é? A gente dizer que a interferência da mídia fez com que o desfecho fosse aquele, eu acho realmente temerário dizer, porque efetivamente, né, talvez esse desfecho com toda a negociação normal fosse exatamente o mesmo, porque era um crime passional, etc., a pessoa estava transtornada e tal. Agora, com certeza colaborou para o resultado do julgamento, quer dizer, o tipo de pena que esse rapaz recebeu pela própria sentença da juíza. Agora, estabelecer limites eu acho absolutamente fundamental. O problema que eu acho também, não sei se a gente teria condição de discutir aqui, mas pelo menos insinuar, é que ainda que a imprensa toda chegasse a um acordo ou se fosse estabelecido um limite de fora, né, pela própria polícia dizer daqui não se passa, etc., vocês não podem penetrar em tais lugares, não podem telefonar para ele, ficar passando ao vivo, porque isso dá notoriedade à pessoa, a pessoa se sente naturalmente, isso daí dona do assunto. Não precisa ser muito estudioso e tal. Mas a questão da nova mídia, que eu acho que é uma questão importante, porque você tem os vizinhos todos ali que de repente estariam com o celular com câmera jogando no YouTube, ou sei lá onde, o Facebook, enfim, independentemente de repercussão na televisão. É claro que a repercussão seria menor, mas haveria de qualquer modo, né? Agora, nós temos um caso aí que nós vamos exibir de nesse mesmo episódio, um jornalista achando que estava tudo resolvido, botou tudo no ar, e estava errado, não foi. Como é que foi isso? A nossa produção já teve um contato com o Lindenberg, também com a Nayara e com a Eloá, ok? E nesse contato, o Lindenberg declarou que vai se entregar a qualquer momento, isso está para acontecer. Ou seja, em outras palavras, não é? Ele já desistiu dessa situação, já se arrependeu e a qualquer momento nós vamos ter a imagem dele saindo de dentro desse apartamento, da Eloá sendo libertada e da Nayara, que foi lá fazer a negociação por telefone junto com a polícia, também deixando o apartamento. Renato Lombardi, você vê, claro, também bem intencionado, dentro do espírito de achar que vai ser tudo resolvido, um repórter coloca no ar uma informação que está errada, não se justifica, não é? E que talvez, se o criminoso tivesse ouvido, ele falasse, então agora eu vou matar. Não sei, tudo é possível, não é? Como é que você vê isso? Pois é como eu disse no começo aqui, o Lindenberg Alves não é nenhum coitadinho, não é nenhum ignorante, nunca foi. Ele via a TV, ele ouvia o rádio e falava por telefone. O que acontece aí é que ele prometeu, sim, ele prometeu que ia libertar a moça. Ele prometeu várias vezes, prometeu para a polícia, prometeu para os jornalistas que fizeram contato com ele por telefone, prometeu para a mãe da Eloá, prometeu para o irmão da Eloá, que era amigo pessoal dele. O que não dá para a gente evitar, Dines, trabalho faz 40 anos que eu sou jornalista, fui repórter a vida inteira, não tem como você ter a oportunidade de conversar com alguém, mantendo uma pessoa refém de tantas horas e deixar de conversar com essa pessoa. Não tem como. Agora, não sou eu que vou, não é o jornalista que vai dizer, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, nada disso. Eu converso, eu entrevisto. E depois, para eu poder retratar, ou para os meus leitores, ou para os meus ouvintes, ou telespectadores, retratar o que está acontecendo.
Agora, se você tem um esquema montado naquelas condições onde a polícia não tinha recurso nenhum e ficava ouvindo pela parede com um copo, aí não dá exatamente para você culpar o jornalista de ele ter provocado exatamente tudo o que aconteceu. Né? A gente já discutiu aqui um tempo atrás com você mesmo a história dos Nardoni. A cobertura ela é ampla. A partir do instante que você tem alguém que fica refém durante horas e horas e horas e horas, todo mundo quer saber, todo mundo quer saber o que vai acontecer, o desfecho que vai acontecer. E o desfecho foi trágico, exatamente o que aconteceu, por várias falhas e não só por causa da mídia. Agora, de qualquer maneira, ali o Lindenberg tinha prometido que simplesmente ele ia libertar. Por isso que o apresentador foi lá e disse, olha, nós temos a informação que o Lindenberg vai, porque ele tinha prometido, só que ele não prometeu. Silvia, como é que... Não cumpriu. Nos esclareça um pouco. Não, quem sou eu, né? Imagina, mas assim... Traga suas luzes. As minhas luzes, pois é. Não, é um filme, não é? Eu quero reportar aqui, me remeter ao caso do 174, que foi muito famoso e tal. Teve a infelicidade, inclusive, de ser exatamente na frente, quase na frente da Rede Globo, enfim. Cerca ali o ônibus e aquilo que seria um assalto, que nem seria um assalto, aliás, né? Provavelmente nem seria um assalto. O rapaz estava armado para fazer alguma coisa fora dali, provavelmente. Se tornou um sequestro transmitido ao vivo. Um espetáculo. Um espetáculo em que o rapaz lá, o Sandro, dizia recorrentemente, isso aqui não é filme não, isso aqui é vida real. Ou seja, o cara não fez nenhuma escola e tal, mas sabia perfeitamente qual era o papel dele. Quer dizer, isso de interferir, isso de se eu tenho oportunidade de fazer, eu vou fazer, isso eu acho que assim, qual é o limite que eu me estabeleço para mim, para aquilo que eu posso fazer, tudo que eu posso, eu devo fazer, eu tenho a impressão que não é bem assim. Eu posso fazer muitas coisas que eu não devo fazer e não vou fazer. Essa história de dizer, nós fazemos um pacto quando há sequestros e tal, e não noticiamos, isso é verdade, vários sequestros ocorreram e em momento nenhum só se noticiou quando houve desfecho, para evitar exatamente, né, a interferência nas negociações, etc. e tal. O que acontece? No caso, em geral, você não sabe o local do cativeiro. Não é? Ali o local de cativeiro era escancarado. Conhecido. Então, fica realmente difícil você dizer assim, bom, então estabelece um pacto de silêncio. Claro que a mídia vai e, assim, é essa expectativa. Esse Brito Júnior falou que a qualquer momento, é a expectativa que se cria no público, né? A qualquer momento nós teremos um desfecho. Agora, qual é o desfecho que você espera que haja? No caso aí, nesse caso especificamente, provavelmente o desfecho era aquele, a mocinha sai ilesa, o rapaz vai ser preso e provavelmente levar uns safanões da polícia e tal. Mas no desfecho do 174, no desfecho de um outro ônibus que foi sequestrado e que ficou horas e horas parado na Baixada Fluminense ali, o desfecho que você quer é a morte do sequestrador. Quando o Sandro escreveu lá, às 6 horas, pediu para a menina escrever, né, ao contrário ali no para-brisa, às 6 horas ele vai matar geral, e eram 5h30, o que você fica esperando? Que ele mate geral. Eu quero ver sangue ao vivo, não é filminho, não, eu quero ver verdade. Não tem essa coisa do cara que hesita, o suicida que fica hesitando se pula ou se não pula do último andar de um prédio, junta a multidão e as pessoas começam a dizer pula, pula, pula. O que é isso? E a gente estimula isso? Vamos fazer um intervalo e voltamos já.